Bom dia, pessoal. Bom, eu vou falar um pouco sobre o que foi o romantismo para vocês, para que vocês compreendam essa fase, tá? Desse estilo de época. E logo na sequência, nós vamos ver a primeira geração romântica, que é o que nós vamos estudar hoje, e o que nós vamos fazer sobre a atividade, tá bom? Então, fazendo aqui uma pincelada sobre o conteúdo, o romantismo, tá? Ele tem início no ano de 1836 e ele se estende até o ano de 1881, ok? Bom, o romantismo, tá? Ele é todo um período cultural, artístico e literário que se inicia na Europa no final do século XVIII. Tá? E aí ele se espalha pelo mundo até o final do século XIX, ok? Bom, o início do romantismo nós podemos considerar em três países, tá? A Itália, a Alemanha e a Inglaterra. Porém, pessoal, é na França, tá? Que o romantismo ele ganha uma força como em nenhum outro país. Através dos artistas franceses, os ideais românticos eles começam a se espalhar pela Europa e pela América, ok? Bom, e aí o que antecede esse momento literário, esse estilo de época? Tá? Os antecedentes históricos ao romantismo, primeiro foi o romantismo, ele foi o primeiro movimento literário da época denominada romântica ou moderna, tá? Ele surgiu na Inglaterra e na Alemanha, na primeira metade do século XVIII. Os ideais românticos ganharam maior impulso a partir do advento da Revolução Francesa, em 1789, e se difundiram pela Europa e pelas Américas. Por isso, o motivo pelo qual na França ele teve uma maior expressividade, tá? Por que ele teve essa maior expressividade? Bom, por conta da Revolução Francesa, e para quem não sabe, a Revolução Francesa, tá? Foi o nome dado ao ciclo revolucionário que antecedeu na França entre os anos de 1789 e 1799, que marcou o fim do absolutismo, tá? No país, na França, no caso. Tá? Essa revolução, além de seu caráter burguês, teve uma grande participação popular e atingiu um alto grau de radicalismo, uma vez que a situação do povo francês era precária em virtude da crise que a França enfrentava naquele período, ok? Então, assim, a Revolução Francesa ela foi um marco na história da humanidade, porque inaugurou um processo que levou à universalização dos direitos sociais e das liberdades individuais, a partir da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa revolução também abriu caminho para a consolidação de um sistema republicano, pautado pela representatividade popular, hoje chamado de democracia representativa, ok? Então, assim, a Revolução Francesa ela só foi possível graças à popularização dos ideais do iluminismo, tá? E as causas dessa Revolução Francesa foi resultado da crise política, econômica e social que a França enfrentou no final do século XVIII, tá? Então, essa crise ela marcou o fim da monarquia, que quem comandava era a monarquia absolutista que existia na França na época, tá? No século, e da antiga ordem de privilégios que constituía o antigo regime francês. E qual era esse antigo regime francês? Bom, nessa época, a França ela era governada por Luís XVI. E a sociedade ela era dividida em classes sociais, conhecidas como estados, tá? A primeira classe, o primeiro estado era o clero, tá? O segundo estado era a nobreza e o terceiro estado era o povo. Definição genérica que incorpora o restante da sociedade francesa. Então, nesse período, né, o povo
cansado dos privilégios, né, da monarquia, e juntamente com os burgueses, porque na realidade a partir daí essa classe burguesa, né, que eram os comerciantes da época, eles se juntaram com o povo e teve o levante, né, a revolução. Então ocorreu mais ou menos nesse período, tá? Então por isso que a França, como eu falei lá no início, no primeiro slide, ela foi o, vamos dizer assim, o estopim para o romantismo, tá? Bom, as transformações revolucionárias, né, atingiram todos os segmentos sociais, econômicos, político, filosófico e artístico-cultural. A humanidade acompanhava mudanças profundas e fundamentais para a formação de uma nova identidade mais idealista, o que possibilitou o desenvolvimento da estética romântica, tá? Então, os fatores históricos decisivos para a transformação do século XVIII e do século XIX foram aqui a queda do sistema dos governos tirânicos, tá? Os ideais de liberdade e igualdade, a formação de uma mentalidade nacionalista. Esses ideais de liberdade e igualdade, isso iniciou lá na Revolução Francesa, tá, pessoal? A consolidação do pensamento liberal, tá? A Revolução Francesa, a Revolução Industrial na Inglaterra também, que tem esse momento também, tá? A Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, tudo isso foram fatores históricos decisivos, né, para a transformação do século XVIII e do século XIX, tá? Bom, aí continuando aqui, o romantismo, a arte burguesa, tá? Como no caso a burguesia, ela foi vitoriosa na Revolução Francesa, né? Ou seja, a burguesia, ela experimentou, né, uma ascensão, ou seja, ela cresceu, né, e ela afrontou os poderes da monarquia, exigiram seu espaço na estrutura sociopolítica, né, bem como o cumprimento dos ideais de sua bandeira revolucionária, no caso a utopia aqui de liberdade, igualdade, fraternidade. Então, a partir desse movimento, desse estilo de época, é que a gente vê uma mudança no mundo, né? Porque a partir daí, dessas mudanças, desses ideários, vamos dizer assim, dessa bandeira levantada, né, pela questão da liberdade, da igualdade, da fraternidade, né, eles começaram a valorizar o trabalho, o comércio, a indústria e todos os meios capazes de gerar lucro, né? Então, por isso aí a burguesia, ela tem um papel fundamental nesse período do romantismo, tá? Os burgueses, né, ansiosos por adquirir cultura, eles passaram a ser mecenas. O que significa isso? Eles passaram a patrocinar a arte que correspondia aos seus interesses, né? Foi criado aí o drama para o público burguês, inventou-se a narrativa em forma de romance, né? Para os leitores ansiosos por consumir cultura e a arte burguesa, né? Bom, as características do romantismo, tá? Quais são essas características? Bom, uma das primeiras características é a valorização de elementos populares, né? Surgiu de uma relação entre a burguesia e o romantismo e objetivava retirar o privilégio da elite aristocrática, tá? Intensificaram-se os temas ligados à vida urbana, incentivou-se o público a participar de manifestações culturais, tá? Essa é uma das características do romantismo. A imaginação criadora, né? Aqui, no caso, a libertação da arte, agora afastada das rígidas regras clássicas, né? A liberdade para a forma e para o conteúdo, a criação de mundos imaginários nos quais o romântico acreditava, tá bom? Continuando também, mais uma característica do romantismo, o nacionalismo. O que era esse nacionalismo? Né? Era a exaltação da pátria, né? Resgatava as origens de cada nação, valorizações dos elementos da terra natal, dos bens e das riquezas nacionais, tá?
das paisagens naturais, exaltava-se as personalidades e os heróis da história, né, os valores gloriosos da pátria. No caso aqui no Brasil, houve a valorização do passado colonial, né? O índio, ele foi tomado como herói nacional, repleto de glórias, que só existiram nos ideários românticos, tá? Isso. Outra forma de nacionalismo brasileiro foi conhecida na terceira fase do romantismo, né? Porque assim, nós iremos ver cada fase do romantismo, tá? Eu tô fazendo aqui um resumo do romantismo para que vocês entendam, né? Mas o primeiro momento que nós iremos estudar é a primeira fase, tá? E são 3 fases que nós iremos ver, tá bom? Bom, então essa terceira fase do romantismo, quando os escravos e os ideais de liberdade ocuparam os versos condoreiros, né? Outra característica do romantismo é o subjetivismo. O que foi esse subjetivismo? A atitude individual e única, né? A poesia, ela não assume mais os moldes clássicos, e sim a vontade do eu criador, ou seja, os autores nessa época, eles começaram a produzir seus poemas, né? Suas poesias, mas vamos dizer assim, de uma forma mais objetiva, de uma forma mais fácil, de uma forma mais coloquial, né? Não de maneira formal como eram os versos no classicismo, né? Nos outros estilos de época que antecede o romantismo, tá? Bom, na sequência, pessoal, vem o egocentrismo, né? O que é o egocentrismo, tá? É quando prevalece o eu absoluto, é quando eu me coloco, é quando eu sou egocêntrico, é quando eu sou egoísta, né? Quando eu olho só para mim, tá? Então, o reinado da poesia confessional, no qual o sujeito lírico declarava seus sentimentos. Então, o autor aqui, ele se voltava mais ao eu dele, né? Ao que ele sentia, ao sentimento dele, tá? Aí vem o sentimentalismo, tá? O sentimentalismo analisa e expressa a realidade por meio de sentimentos. A emoção foi valorizada em detrimento do racionalismo, ou seja, os autores, eles passaram a ser mais sentimentais do que racionais, tá? Aí logo na sequência vem a supervalorização do amor, né? O amor, ele foi considerado um valor supremo na vida. Entretanto, o que acontece? As conquistas amorosas eram difíceis, né? Eram difíceis. Havia o mito do amor impossível, o estigma da paixão desesperadora. A perda, né, ou não realização amorosa levava o romântico ao desespero, a loucura ou muitas das vezes a morte, tá? Então foi um período assim muito sombrio na era, né? O romantismo, ele foi um período muito sombrio por conta disso, porque o autor da época, ele supervalorizava tanto o amor que se aquele amor não fosse correspondido, para ele era motivo de desespero, né? Deles ficarem loucos e muitas das vezes se suicidarem, tá bom? Bom, na sequência vem a idealização da mulher, né? Então a mulher, ela era idealizada, ela era vista como uma musa, um anjo, uma deusa, né? Uma criatura pura, perfeita, tá? Inatingível, capaz de maravilhar a vida do homem, claro, se ela lhe correspondesse, né? Se ela correspondesse o amor do homem, né? Então a mulher, porém, ela tornava-se perversa, maligna, quando pela recusa arruinava a vida do galante que o cortejava, né? Nesse caso é onde entra a questão aqui de quando eles não eram correspondidos, né? Os autores da época, eles se desesperavam tanto, né? Que muitos ficavam loucos ou morriam, né? Se matavam, tá? Aí vem aqui o byronismo, né, que foi o mal do século, é conhecido como o mal do século. Na ânsia da plenitude impossível, o artista, ele sentia-se desajustado e insatisfeito, além de decepcionado, devido à falência da utopia. E o que foi essa utopia? Tá? Aqueles
aquele movimento revolucionário da questão da liberdade, da igualdade, da fraternidade. Então, quando eles não viam isso acontecer na sociedade, então também era motivo deles se decepcionarem, tá? E deles ficarem desajustados, insatisfeitos com o estilo da época, com o momento, a história em que eles viviam na época, tá? Bom, assim, o romântico ele passou a ver o homem da época como um ser fragmentado, uma peça da engrenagem social, sem individualidade ou liberdade. Os desajustes e as insatisfações conduziram ao mal do século, definindo como a aflição e a dor do descontente com o mundo. Era a influência do modo de vida byroniano, tá? Do poeta inglês Lord George Byron. Protótipo do herói romântico, sombrio, elegante e desajustado. Então, eram como eles eram vistos na época, tá? Bom, aqui ele fala um pouco sobre os aspectos estilísticos, tá? Os românticos, eles abandonaram a forma fixa, raras, no caso, eles abandonaram aqui os sonetos, as odes, tá? As oitavas, e abandonaram o uso obrigatório da rima e acabam valorizando o verso branco, né? Eles negam os gêneros literários em que abandonam o tradicional, fazendo com que alguns gêneros não fizessem mais parte, como a tragédia e a comédia, que antes era muito requisitada, né, nas cortes, onde foram surgindo outros gêneros literários, como o drama, o romance. Aqui no romantismo é onde inicia-se os dramas e os romances, né, de costume entre os outros. É onde você vai ver a criação de dramas e a criação de vários romances, tá? Bom, as contribuições culturais do romantismo, tá? O romantismo ele promoveu uma ruptura com as concepções clássicas da arte e permitiu uma revolução cultural. Então, assim, houve uma quebra, né? Uma ruptura. Quando ele fala em ruptura, é uma quebra dos conceitos clássicos, né? Da literatura, e passou a permitir houve uma mudança, uma revolução praticamente, né? Uma revolução cultural. Contribuiu também na questão, enriqueceu a língua portuguesa com a incorporação de neologismos e a aproximação entre a língua literária, a língua oral e coloquial. É aquilo que eu falei lá no início lá do slide, onde eu falo que os autores românticos, eles passaram a escrever num linguajar mais coloquial. Por quê? Como eu falei, a questão da Revolução Francesa, que trouxe os burgueses, né, a ascensão ao poder, né? Então, o povo também, junto com os burgueses, tiveram essa ascensão. Então, como os burgueses começaram a patrocinar as obras românticas, né, aí passou-se a utilizar uma linguagem mais coloquial, mais parecida com o linguajar do povo, tá? Bom, aqui eu vou falar só um pouquinho sobre o romantismo no Brasil, tá? Esse romantismo que eu falei foi de modo geral na Europa, tá? O romantismo no Brasil, ele tem início, o marco inicial dele é a publicação de Suspiros Poéticos e Saudades de Gonçalves de Magalhães, em 1836, né? E o romantismo também ele tem o seu marco final em 1881, quando dá-se o início, tá, ao realismo no Brasil, ok? E o realismo ele inicia com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, do tão famoso autor Machado de Assis, né, que vocês vão ter o privilégio de conhecer no realismo, quando vocês estiverem estudando o estilo de época chamado realismo, tá? Bom, o contexto histórico, né, cultural do romantismo no Brasil foi justamente a questão da independência, né, do Brasil,
Aqui marca o principal fato político, né, do século XIX foi a independência, né, e vai determinar os rumos políticos, econômicos e sociais do Brasil na época, até a proclamação da República em 1889. Então merece destaque também o segundo reinado, em que o país conheceu um período de grande desenvolvimento em relação aos 3 séculos anteriores, né? Apesar disso tudo, o Brasil continuou um país fundamentalmente agrário, cuja economia se baseava no latifúndio, na monocultura e na mão de obra escrava, né? Recém-independente, tá? O país procura afirmar sua identidade, tentando desenvolver uma cultura própria, baseada em suas raízes indígenas ou sertanejas, né? No entanto, isso se faz a partir da reprodução dos modelos do romantismo europeu, o que reflete o caráter intrinsecamente, né, contraditório do romantismo brasileiro, tá? Bom, as gerações românticas, né, que é onde nós vamos estudar a partir daí, na apostila de vocês, tá? A primeira geração romântica é um grupo que começa no ano de 1836, né, e vai até 1840. É conhecido como nacionalismo, né? O início do romantismo brasileiro caracterizou-se por religiosidade, misticismo, antilusitanismo, nacionalismo, né? O espírito nacionalista ele levou ao culto da natureza profundamente elogiada dentro do caráter ufanista, com a evolução máxima das belezas naturais do Brasil, né? Aqui começou-se a valorizar a natureza, né? A natureza ela passou a ser estilizada para expressar intenções ideológicas de base nacionalista, né? O gênero lírico era amplamente cultivado ao lado da ficção e do teatro. De influência inglesa e francesa, os autores que se destacaram foram Manuel de Araújo Porto Alegre, Antônio Teixeira e Souza e Domingos Gonçalves Magalhães, tá? E aqui, pessoal, eu vou parar o romantismo, tá? A primeira geração. Ou acho que ainda dá para falar um pouquinho sobre o indianismo, né? Que ele também faz parte da primeira geração, né? Ele surgiu, porque assim, nessa primeira geração, o que é valorizado? Nacionalismo e indianismo. São características, tá? Desse romantismo no Brasil. Então, o indianismo, ele surgiu, claro, do índio, né? Colocando o índio como herói. O índio era visto como espírito da civilização nacional e da luta contra a tradição lusitana. Lusitana quer dizer portuguesa, tá? Contudo, o indígena que se pintou à moda romântica tinha seu próprio modelo importado da França, né? Os franceses, Cowper e Charter, porque é um nome esquisito, Charterbrand, acho que é isso o nome. Entusiasmados com o selvagem da América, eles levaram-no para a sua literatura e pintaram os aborígenes, no caso os índios, com as tintas heróicas, inspirados nos heróis de cavalaria medieval, né? Então, Antônio Gonçalves Dias e José de Alencar são os principais considerados os principais autores indianistas aqui no Brasil, tá? Eles escreveram dentro desse modelo de índio idealizado como bravo, gentil, valente, né? Nobre, corajoso, puro, belo, né? Então, assim, eles idealizaram o índio, tá? Nesse período, por isso chama-se de indianismo, tá? Foi o herói improvisado para configurar ideologicamente o que deveria ter sido o primeiro habitante do Brasil, né? Assim, o indígena ele passou a ser o mais autêntico, né? A mais autêntica ilustração para o mito do bom selvagem, do filósofo francês Rousseau. O homem nasce puro, belo, bom e assim permanece enquanto estiver em contato com a natureza. Então, era assim que eles viam o índio, tá? Os autores principais dessa fase foram Gonçalves Dias e José de Alencar, Joaquim Manuel de Macedo e Bernardo Guimarães. Esses autores são autores que nós vamos
ter o privilégio, tá, de conhecer a biografia. Inclusive, eu vou pedir um trabalho voltado para esse conteúdo e vou pedir também leitura de livros sobre esses autores, tá bom? Na próxima aula, tá, sobre literatura, a gente continua e eu vou falar mais um pouco sobre os autores e falar o trabalho que eu quero que vocês desenvolvam, tá bom? Bom dia a todos e espero que com essa aula vocês tenham aprendido algo, tá? Qualquer dúvida, pode me chamar no WhatsApp, pode me chamar aqui no privado, que eu procuro tirar, tá bom? Um abraço a todos e um bom dia.